pode se assentar, amada igreja. Que alegria estar aqui. Que unção maravilhosa. Essa, sem dúvida, é uma das igrejas mais apaixonantes e apaixonadas da Sara Nossa Terra. E eu falo isso com vocês não por conhecer o pastor de vocês e por amar vocês, mas é pelo fato de chegarmos e sentirmos a presença de Deus fortemente. A Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita. Deus habita nesse lugar porque essa igreja é uma igreja que louva e adora ao Senhor Jesus. E eu já vim de vários lugares, eu estou viajando desde quarta-feira. E por onde eu tenho passado, eu tenho percebido que realmente algo novo começou. Eu vejo uma expectativa e percebo que a expectativa é muito importante para a manifestação de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus não age na necessidade. Deus não age porque alguém apenas necessita da ação de Deus. Em Nazaré, Jesus não operou muitos milagres. Na região de Gadária, também não. Agora, havia ali pessoas enfermas, havia pessoas ali que necessitavam da salvação, sim, mas ali não houve muitos milagres, porque não havia expectativa. Então, a manifestação de Deus não está aonde há necessidade, mas a manifestação de Deus, os milagres de Deus acontecem aonde há expectativa. E a nossa expectativa não está em probabilidades humanas, nossa expectativa não está no que os jornais dizem, até porque se a gente colocar a expectativa no que o noticiário diz, nós vamos ficar desesperançosos. Mas a nossa expectativa está única e exclusivamente em Deus, na palavra do nosso Deus, na fé que temos em Cristo Jesus. E eu venho esses dias experimentado coisas que têm mexido muito com a minha alma. E eu quero aqui, assim, eu até achei estranho, porque eu preguei em umas 9 igrejas, de quarta-feira para cá. Eu acho que aqui é a 9ª. Ainda prego hoje na sede. Eu até agora não consegui pregar a mesma palavra em nenhum lugar. Para onde eu fui, Deus me entregou uma palavra. Recentemente, no culto da virada, antes do culto da virada, uma jovem lá da igreja, aproximadamente 25, 27 anos, ela me procurou no final do culto. Davi Lago estava pregando lá. Inclusive tem que trazer o Davi Lago aqui, viu? Vai ser muito edificante para a igreja. O Davi Lago pregou. No final do culto ela me procurou em lágrimas, e uma igreja muito cheia, e eu sempre olho a demanda. Às vezes a gente vai, poxa, o estado que ela estava, eu falei, não, ela deixa eu atendê-la primeiro, para eu poder tirar essa aflição do coração dela. E ela falou, bispo, eu preciso falar algo para o senhor, mas eu quero que o senhor entenda que eu não estou falando isso para que o senhor tenha dó de mim. Eu estou falando isso para que o Senhor testemunhe o milagre que vai acontecer na minha vida. E ela começou a chorar. Eu falei, eu não estou entendendo, me explica melhor. Ela falou assim, bispo, eu mudei de casa, eu precisei mudar de casa, fui para outra região, e porque eu mudei de região, eu perdi minhas clientes. Ela trabalha fazendo as sobrancelhas, fazendo, esse design de sobrancelhas. Eu perdi minhas clientes, e eu tenho contas para pagar, aluguel,
comida, uma série de contas para pagar. E tudo que eu tenho, tudo que eu tinha era R$500. E as minhas contas ultrapassavam R$3.000. E eu peguei os R$500 que o Espírito Santo moveu no meu coração e coloquei os R$500 no altar. Estou entregando tudo que eu tenho para Deus. E eu não sei como vai ser esse mês, mas eu estou confiando no meu Deus. Naquele momento, eu conheço, porque ela é discípula, ela é nossa 144 ou 1728. Mas eu conheço ela. Ela é muito atuante na igreja. Naquele momento meu coração apertou, o Espírito Santo falou: não tenha pena. Não é para você. Essa entrega não é para você. Essa entrega é para mim. Ela não está confiando e depositando a confiança em você, esperando de você alguma coisa. Ela está esperando de mim. Mas aquilo me incomodou. Eu orei com ela, profetizei. Ela chorava, mas chorava pela emoção, do impacto do Espírito Santo na vida dela e pela clareza do pedido. Aí eu chegando em casa, falei com a Dani, sabe aquela moça e tal? Passei. Então ela fez uma oferta de R$500, ela precisa pagar mais de R$2.000, e ela ofertou tudo que tinha. Eu estou querendo, vamos fazer uma oferta para ajudá-la? A gente vê através dos líderes, e a gente faz de uma maneira que não apareça que é a gente ajude ela. Não deixa de ser um milagre. Na mesma hora o Espírito Santo falou: para. Antes da Dani me dar a resposta, o Espírito Santo falou: essa provisão não é sua, é minha. Aí a Dani, vamos fazer. Eu falei: não, pode, esquece, não vamos fazer não. E novamente, antes de dormir, eu orei: Senhor, cobre a vida dela, abre as portas, Senhor. Passou 2 dias, ela mandou uma mensagem: bispo, eu peguei uma cliente, e uma única cliente, que eu nunca vi, pagou pela sobrancelha dela quase 10 vezes mais do que eu semeei. Ela, no final, ela falou assim: gostei muito. Na hora de pagar, fez o Pix de quase R$5.000. Ela mandou a foto, o print do Pix. Ela falou assim: essa mulher eu não conheço, mas ela falou assim: daqui para frente eu vou te indicar várias clientes como eu, porque você conseguiu acertar muito bem a minha sobrancelha. Conclusão: ela só tem pego clientes, o que ela cobrava era um valor, hoje ela está cobrando 10 vezes mais o valor, por causa do padrão dos clientes que Deus está começando a enviar para ela. Aquilo mexeu demais comigo. Outro testemunho foi de um discípulo nosso, que há tempos atrás a gente fez uma reunião chamada Caverna de Adulão, só para homens. E eu faço isso com os discípulos com o intuito de motivá-los a crescerem, a elevarem sua tampa, né? O objetivo é, querido, você precisa ser uma referência, você precisa crescer como pai, você precisa crescer como marido, você precisa crescer como empresário, como líder. E nós sabemos que a liderança não é impositiva, ela é influência. E o que nos leva a influenciar pessoas não é apenas o que a gente diz. Na verdade, o que a gente diz influencia muito pouco. O que mais influencia são os nossos resultados. O resultado no nosso caráter, o resultado na nossa casa,
resultado da nossa conduta financeira, tudo isso influencia. Então nós trabalhamos com essa liderança. Eu preciso aumentar o nível, a tampa de vocês, para que a influência de vocês seja mais abrangente e efetiva, e que assim vocês possam, através da palavra do Senhor, ajudar mais pessoas. E dentre esses, um discípulo virou para mim e falou assim: bispo, ele trabalha com marcenaria. E eu falei com ele: você sabe o que vocês precisam fazer? Você precisa buscar um mentor. Qual que é o cara mais top que você conhece hoje de marcenaria em Belo Horizonte? Ele falou: o cara mais top é esse aqui. Mostrou o Instagram da marcenaria, 30 mil seguidores. Ele falou: esse cara aqui, eu vi esse cara crescendo. Esse cara era menor do que eu. Hoje a marcenaria dele é um galpão enorme, com equipamentos de mais de R$1 milhão de equipamentos. E são mais de 200 arquitetos na carteira de clientes dele. Eu falei: vai atrás desse cara em julho. Vai atrás dele. Vai fazer uma mentoria com ele. Chega lá, bate na porta e fala assim: eu quero aprender com você. Quanto é que você me cobra? E ele fez isso na mesma semana. Impressionante. Ele chama Vitor. No outro dia ele já mandou uma mensagem: eu expliquei para o cara me atendeu. Falei: glória a Deus. Estou indo lá amanhã conversar com ele. E ele foi, chegou perto desse rapaz e falou: olha, eu estou vindo aqui porque eu quero crescer, e você está numa posição que eu ainda não cheguei, e eu gostaria que você me mentoreasse, que você me auxiliasse. E olha a benção, o cara é cristão. O cara falou: ótimo, eu vou te mentorizar, né? Ou mentorear. Aí o cara falou: olha, é um salário mínimo por mês. Ele não tinha esse dinheiro. Ele ligou: bispo, um salário mínimo por mês. Eu falei: querido, Deus vai prover. Deus vai prover. O que você está buscando é legítimo, está dentro de um propósito, está dentro de uma palavra profética. Eu estou dizendo, é tempo de você avançar, é tempo de você prosperar, de você alcançar novos territórios. Aí ele passou o mês, e ele fazendo a mentoria lá, trabalhando e fazendo mentoria com ele. Aí no mês de pagar, ele levantou o dinheiro, já é uma benção. Quando ele foi pagar esse empresário, o cara falou assim: eu não preciso disso não, eu vou te mentorear de graça. A igreja, aí eu falei: dá esse testemunho, porque até eu estava crendo, né, no milagre, mas Deus já deu um milagre, glória a Deus, Deus já deu um milagre. E a festa na igreja, só que esse cara, ele prosperou tanto na área da marcenaria, que ele abriu outras empresas. Entre essas empresas, ele abriu uma rede de açaí, de lojas de açaí. Olha o milagre. Final do ano, dia 20 de dezembro, esse cara e a esposa dele procuram esse discípulo meu e falam assim: em julho eu falei que eu ia vender a empresa para minha esposa, porque Deus estava falando para eu vendê-la, só que eu não tinha a pessoa certa para vender, porque essa empresa tem um propósito. Hoje eu não preciso dela para nada, mas ela tem um propósito. E a hora que você me ligou e pediu para eu te ensinar, e se dispôs a pagar, e está caminhando comigo 6 meses como um aluno, eu não tive dúvida que era para eu entregar essa empresa para você. Então olha, eu estou te passando a empresa com todos os meus clientes, com todos os funcionários, com todo o equipamento de última geração, mais de 1 milhão. E faz o seguinte: quanto é que você consegue me pagar? Pensa e me fala. Ele me ligou, eu falei: você está esperando o quê? Conclusão:
levantou o dinheiro que precisava. No último dia do ano, dia 31, ele assinou o contrato. O faturamento dele, que era de 10 mil, hoje vai para 150, 200 mil reais. Já agora. No dia 31 ele deu testemunho. Com isso, eu comecei a ir na palavra. Falei, Deus, tremendo. E ali analisando o tema do ano, Deus começou a formular algo no meu coração e na minha mente, a respeito da provisão. Mas aquilo foi me tomando de tal maneira, eu comecei a analisar alguns textos bíblicos, e comecei a perceber, que Deus criou todas as coisas, todas as provisões, antes da necessidade. Quando você pega na Bíblia, você vai ver isso, toda a provisão já existe antes da necessidade. Vou dizer de novo, a provisão existe antes da necessidade. Mas como assim, bispo? A gente vai em Gênesis, a gente percebe que Deus trabalhou 6 dias para depois criar o homem. Deus fez as estrelas, Deus fez o firmamento, Deus fez os animais, todas as coisas Deus fez. O último dia de trabalho de Deus foi o primeiro dia de vida do homem. Quer dizer que Deus conclui toda a obra para depois nos criar. A sua provisão para 2025 já está preparada muito antes de você nascer. Deus criou a luz antes de criar os olhos e a visão. Ele já proveu a luz para os olhos. Deus criou o ar antes de existir pulmões. Deus criou o alimento antes de existir a fome. E nós muitas vezes nós ficamos ansiosos, temerosos. Como vai ser o 2025? Como que vai acontecer? Meu Deus, são tantas notícias, agora essa confusão do Pix, será que agora eu vou ter que pagar mais? Eu já não ganho o suficiente, meu Deus, e que confusão, e aí inflação, e nós ficamos com medo, esquecemos que servimos um Deus, o Deus da provisão. Esquecemos do caráter de Deus. Fala comigo, o caráter de Deus. Você sabia que Deus tem caráter? Há 2 pontos importantes na fé. Há 2 coisas importantes na fé. Nós precisamos ter fé que Deus faz, amém? E que Ele é poderoso para fazer, amém? Mas e quando Deus não fizer? E o dia que as coisas não acontecerem como nós queremos? O que a gente precisa ter? Fé em quê? No caráter de Deus. Às vezes nós desistimos e nos desesperamos, é porque nós estamos tendo fé na atividade de Deus, esquecemos do caráter de Deus. Deus pode não estar fazendo da maneira que você quer, mas eu quero te dizer, Ele está fazendo da melhor maneira para você, porque nem sempre
Deus pode não estar fazendo o que você quer, mas está fazendo o que você precisa. Porque nem sempre a urgência das nossas vidas é um milagre. Às vezes a urgência da nossa vida é o caráter transformado. Deus tem provisão desde a criação. Não vai te faltar. Deus já preparou o caminho da provisão. E a palavra superação tem muito a ver com o que eu vou dizer agora, porque a questão é, tudo começa no propósito. É no propósito que eu encontro a provisão. E é na provisão que eu encontrarei a superação. Então diga comigo: propósito. Mais forte: propósito. Provisão. Superação. Você não tem que ficar preso às suas necessidades. Você tem que ficar alinhado ao propósito. Porque para cada necessidade já existe uma provisão para aqueles que estão dentro do propósito de Deus. Eu já preguei aqui. Daqui a pouco nós vamos ler a Bíblia, gente. Eu vou ler um texto só. Mas quem lembra de Agar, a serva egípcia de Sara? Agar era uma serva egípcia de Sara e Abraão. Mas Sara, esposa de Abraão, não podia ter filhos. E naquele tempo, naquela cultura, era muito importante ter a sucessão, ter o legado. O sucesso e o que manteria os pais eram os filhos. Não havia a estrutura de aposentadoria que existe hoje. Os filhos eram proteção. Quem tinha muitos filhos tinha proteção. Quem tinha muitos filhos tinha sucessão. Era muito importante. No entanto, Sara não podia ter filhos. Deus já havia prometido filho, mas as coisas não tinham saído do jeito que Abraão e Sara esperavam, no tempo que eles esperavam. Então eles resolvem sair um pouquinho ali do propósito. Por quê? Porque, como qualquer um de nós, eles vacilaram na fé. Então, com o consentimento de Sara, Abraão tem um filho com Agar, sua serva. Desde a gravidez já começou a dar problema. Mas a coisa agravou quando Deus cumpre a palavra dele e Sara, já idosa, Abraão já velho, tem um filho chamado Isaac. E os dois começaram a crescer juntos, Ismael e Isaac. Como já havia uma tensão entre Sara e Agar, desde a gravidez de Ismael, o que acontece? Sara vira para Abraão e fala: despede essa mulher e o filho dela, porque ela não vai ficar aqui. O que Abraão faz? Como todo homem ungido, vai orar. E o que Deus fala para ele? Coisa mais perigosa que Deus pode falar com o homem: faz tudo quanto a tua mulher te disser. Esse é o medo de todo homem de Deus. Mas ele obedeceu. Porque Deus fala muito através das nossas mulheres. Eu tenho certeza, o pastor Aguinaldo, esse homem de sucesso, ungido, maravilhoso, que nós todos amamos, ele só é o homem que é por causa da mulher que tem. E ela é maravilhosa mesmo. E eu sei que eles são uma parceria maravilhosa. E ali ele despede Agar e Ismael no deserto. E eles vão seguindo pelo deserto. Chega um momento que acabou a água. E eu acredito que eles já estavam numa condição crítica. De repente, Agar desiste de Ismael e se afasta de Ismael, porque ele iria morrer de sede. E ela vai para uma distância e também prostrada começa a chorar.
Enquanto ela chorava, naquele deserto, a Bíblia nos diz que o anjo bradou do céu e disse: o que tens, Agar? Naquele momento Deus já estava enviando a primeira provisão, a provisão para a alma. Eu quero declarar: Deus tem provisão para a sua alma. Talvez os nossos maiores desertos passam pelas nossas emoções. A sensação de abandono, a sensação de injustiça, a sensação de insegurança, a sensação até que parece que Deus esqueceu da gente. Mas naquela hora o anjo bradou: o que tens? Quando alguém te pergunta o que você tem, significa que ele se importa. Você sentirá a presença de Deus te confortando, te consolando. Deus vai te ouvir em cada oração. E aí, seguido, vem uma outra palavra do anjo: não tenha medo. Deus garante a provisão. O Deus que se importa, que garante a provisão para as nossas almas, Ele também garantirá nossa segurança e a nossa proteção. Você estará protegido em 2025. Então, perceba que o Deus que proveu luz antes dos olhos, o ar antes dos pulmões, o alimento antes da fome, é o Deus que também provê no deserto. Porque enquanto ela chorava, enquanto ela se sentia desamparada, com medo, a voz do Senhor veio sobre ela. Mas aquele deserto não foi uma escolha dela, aquele deserto fazia parte do propósito, do plano de Deus. E quando nós estamos dentro do propósito e do plano de Deus, não importa o caminho que nós vamos trilhar, se nós estamos no propósito de Deus, o Senhor vai garantir a nossa provisão, porque Ele veio antes de todas as coisas. O propósito existe antes de nós, e a provisão já está no propósito e não fora dele. Ainda que seja o deserto, ainda que seja o cárcere, ainda que seja a cruz. E a Bíblia nos conta que ali o anjo traz a terceira palavra: levanta. E a Bíblia nos diz que quando ela levantou para ir em direção a Ismael, a Bíblia diz que os olhos dela se abriram e ela viu o poço. Essa expressão, os olhos de Agar se abriram, me chamou muita atenção, porque Deus não abriu o poço, Deus precisou abrir os olhos. Então muitas vezes o problema não está na provisão, mas está na direção que estamos olhando. Às vezes nós estamos olhando para a direção errada, porque nossas emoções estão fragilizadas, porque nós estamos prostrados, com medos, inseguros, tomados por incertezas. Mas eu quero declarar em o nome do Senhor Jesus Cristo: os olhos de cada um de nós estarão abertos em 2025 para enxergar a provisão para cada necessidade que tivermos. Seus olhos serão abertos. Cadê os empresários? Pastor Guinaldo, levante a mão. Há provisão para o mês de janeiro. Muitos lamentam porque o janeiro é difícil, fevereiro é difícil, mas é um mês difícil. Tem meses difíceis. Deixa eu te dizer uma coisa: existe provisão para cada mês de 2025. Não vai faltar dinheiro para pagar os funcionários, não vai faltar recurso para expandir a sua empresa, não vai faltar estoque. Você vai ter estoque, você vai ter reposição, você vai conseguir repor, você não vai faltar caixa, você vai ter fluxo de caixa. Eu declaro em o nome do Senhor Jesus Cristo, os olhos sendo abertos, que cada um de vocês caminhe no propósito com os olhos
olhos abertos e vocês enxergarão a provisão. Todos os dias de 2025 você vai olhar e vai falar assim: Deus proveu, Deus proveu. Amém? Deus proveu maná no deserto. Deus proveu água no deserto. Deus provê. Eu não estou dizendo e nem declarando que não vão haver problemas. Vão existir. Não estou dizendo que não haverão necessidades, mas eu quero te dizer que para cada uma delas já existe a provisão, e tudo vai depender de você estar no propósito e do seu olhar na direção certa. Agora, eu quero ler com vocês um texto. Se eu achar pouco, nessas viagens eu perdi minha Bíblia, gente. Eu não gosto de ficar sem Bíblia. Não, aqui dá, Aguinaldo, eu acho que aqui vai dar. Vai em Apocalipse, projete para mim, por favor. Apocalipse 13 e 8. Eu vou ler só a parte final do versículo, tá? Diz assim: ao cordeiro que estava morto, desde quando? Está fraquinho, hein? Não está dando para ler? Ô irmão, obrigado, eu estou atrapalhando também. Isso. E adorá-lo, difícil, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro. Isso aqui é uma questão escatológica, eu não vou entrar nisso, mas eu quero entrar numa parte importante. Do cordeiro que foi morto, diga comigo, o cordeiro que foi morto. Desde quando? Quando é desde a fundação do mundo? O cordeiro morto desde a fundação? Jesus não foi morto há pouco mais de 2000 anos atrás? Aí vem a bomba. O Deus que promoveu a luz, ou que proveu a luz antes dos olhos, o Deus que proveu o ar antes dos pulmões, o Deus que promoveu o alimento antes da fome, o Deus que proveu o poço, o maná no deserto, também desde a fundação do mundo já tinha provido a remissão dos nossos pecados antes de havermos pecados. Então em tudo Deus já fez, em tudo Deus já trabalhou. Mas então qual é o problema, bispo? O problema está nos desencontros. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, projete por favor. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Quem se desencontra com Deus também se desencontra com a provisão. E toda necessidade passa a não encontrar mais com a provisão desde o dia que o homem saiu do propósito de Deus e começou a viver segundo o seu propósito. Aonde você está? Deus procurava Adão. Adão não estava no lugar que ele deveria estar. E quando nós não estamos no lugar que nós devemos estar, na posição que nós devemos estar, e Deus precisa nos procurar, é porque nós também estamos fora da provisão que Ele preparou para nós. E quando a gente vai um pouco à frente, Gênesis capítulo 4, versículo 9, tem outro desencontro. Onde está Abel, teu irmão?
outro desencontro. Então o pecado, ele promoveu o desencontro, porque o pecado é sairmos do propósito de Deus para vivermos segundo os nossos próprios desígnios, nossa própria vontade, desculpa. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Quem sabe a oração do Pai Nosso? Como que é a oração do Pai Nosso? Volta para mim. Foi Jesus que ensinou essa oração, amém? E nós estamos falando sobre propósito e provisão e superação. Pare de correr atrás da necessidade. Comece a viver o propósito. Porque se você vive segundo a sua necessidade, você jamais vai viver a provisão. Por isso que tem gente que deixa a igreja para ganhar dinheiro e perde a família. Aí no final ele é um miserável, que só tem dinheiro, mas não tem mais casamento e não tem mais os seus filhos. A provisão para tudo está no propósito. Quem desiste do propósito, desistiu do próprio Deus. Olha o que a oração diz: Pai nosso, que estais, fala comigo, Pai nosso. Relacionamento. Primeiro, Deus quer relacionamento com Ele, e que você tenha um relacionamento de filho com o nosso Pai. E Deus não fala apenas de um relacionamento com Ele, mas Ele fala de um relacionamento de todos nós com Ele. Por isso que a oração não é Pai meu, é Pai nosso. É nós nos relacionando com Deus, e nós nos relacionando uns com os outros. E Ele continua: santificado seja o teu nome. Ele está falando de adoração. Versículo seguinte: venha o teu reino. Ele está falando de governo, que o Senhor, o propósito é que Deus governe as nossas vidas, é entregar o governo das nossas vidas a Deus. Entender que nós vivemos numa pátria chamada Brasil, que temos um presidente chamado Luiz Inácio Lula da Silva, mas que espiritualmente nosso reino é celestial, e nós não temos um presidente, nós temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo. Eu não vivo segundo o governo do mundo, então não importa o que estão fazendo com a economia, porque eu estou debaixo de um governo que é superior. Por isso eu estou dizendo, o Brasil vai viver momentos financeiros difíceis, mas quem está dentro do propósito e vive dentro do reino de Deus, vai viver o ano da superação. Vem o teu reino, aí vem, faça-se a tua vontade, assim na terra como propósito. Quando
isso caiu no meu coração, eu chorei, inclusive está no meu livro, eu vou lançar aqui em breve. O livro chama-se Excessos, e é exatamente isso que mexeu comigo, porque a oração do Pai Nosso até aqui é só propósito, e só a partir do próximo versículo, versículo 11, vem a provisão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perceba que Jesus já estava ensinando: viva o propósito, até nas suas orações, viva o propósito antes da necessidade. O problema é que nós muitas vezes oramos colocando as nossas necessidades na frente do propósito. A gente dobra o joelho para falar: Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, me ajuda nisso. E nós pastores muitas vezes incentivamos isso. Vem, querido, qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua necessidade? Aí a gente passa um tempo tremendo no culto, falando as nossas necessidades. Ai, Senhor, eu preciso da restauração da minha família. Ah, Senhor, eu preciso da cura da enfermidade. Ah, Senhor, eu preciso, Senhor, de uma resposta financeira para minha empresa. Ah, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não está errado. Você não vai alcançar resposta e provisão colocando a necessidade na frente do propósito. O propósito de nós reunirmos aqui não é apresentarmos diante de Deus as nossas necessidades, mas é apresentarmos a nossa confiança, a nossa devoção e a nossa fé ao Deus que provê todas as coisas. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Aí vem outra provisão, o perdão. Perdoa os nossos pecados. Lembra de Apocalipse que eu acabei de ler? O cordeiro que estava morto desde o perdão. Eu começo a ter o perdão. Perdão é uma provisão e ele continua mais. Livramento é uma provisão. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, também é provisão. Que a nossa mente mude, que as nossas orações se organizem e que a gente aprenda a colocar o propósito na frente de tudo, e que a nossa luta não seja pela necessidade, mas que a nossa luta seja pelo propósito. Posso ouvir um amém?